Hoje estamos no terceiro vídeo, Descomplicando a Genética, e eu tenho uma convidada super especial também, que é a Alessandra Assis, e ela é enfermeira e também especializada em neurofisiologia na parte de eletroencefalograma e vídeo eletro. Nos vídeos anteriores, nós falamos de genes, DNA, cromossomo. Se você não viu ainda, eu sugiro que vocês vão até lá e vejam, porque o vídeo é uma sequência. E alguns conceitos que a gente deu atrás vai ser importante aqui também. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o DNA, o que é o gene, e a Lê vai falar um pouquinho mais dessas estruturas que são bem complicadas, mas vai ajudar muito lá na frente quando a gente vai falar sobre as doenças genéticas e como elas acontecem. Bom, vamos começar sobre o DNA. O DNA é uma sigla que fala sobre o ácido desoxirribonucleico. É um termo bem longo, mas a gente pode simplificar como DNA. Então, é uma estrutura química complexa formada por nucleotídeos. E a Lê vai falar o que são nucleotídeos. O RNA também é uma estrutura complexa que é uma sigla que significa ácido ribonucleico, tá? Então, gravem isso, RNA e DNA. E nós também temos o que a gente chama de gene. Gene é uma sequência de bases, de nucleotídeos, que que dão uma característica e que vai formar uma proteína, que vai dar uma característica do indivíduo. Por exemplo, a gente tem um gene específico da melanina, que a gente falou da cor dos olhos. Temos genes que quando alterados, podem dar uma característica, uma doença, como a síndrome de Dravet, que eu sempre comento aqui. Nós temos doenças genéticas que são doenças que eu falo bastante aqui, as canalopatias. Então, são genes que codificam uma proteína. Então, é como se fosse uma receita de bolo. Então, são aquela quantidade, né, aquela sequência, né, do DNA que vai formar uma proteína, que vai dar a característica do indivíduo. Bom, falei bastante, agora eu vou passar para a Lê, e ela vai falar o que é esses termos muito difíceis. O que é o nucleotídeo, o que são essas bases. Fala para o nosso público, para a gente entender de uma forma mais simples. Bom, então, o DNA ele é formado por uma base, uma unidade básica, né? Que é o nucleotídeo, como a doutora citou. E aí, o nucleotídeo, ele vai ser sempre formado por um fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada. Então, no caso do DNA, a pentose, ela vem em formato de desoxirribose. E se fosse um DNA, seria uma ribose, tá? Então, essa molécula aqui da pentose, o fosfato, e aqui as bases nitrogenadas, a gente tem 4 tipos: a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Então, lembrando, né, são vários nucleotídeos, então, para formar uma fita do DNA. O DNA ele é formado por uma dupla fita. Então, a gente tem uma sequência de adenina, timina, citosina e guanina, e para formar a dupla fita, elas vão se ligando. Então, sempre respeitando aqui as bases nitrogenadas, essa ligação, adenina com timina, citosina com guanina. Então, enquanto que uma fita ela vem na sequência descendo, a segunda fita ela vem subindo e sempre respeitando essa ligação. Então, aqui a gente tem um exemplo do modelinho da fita do DNA. Então, aqui, enquanto que eu tenho a adenina, a citosina, né? A gente tem uma sequência de adenina, citosina. Aqui a gente tem a segunda fita, que faz parte da estrutura do DNA. Então, timina, guanina, timina, guanina.
Aqui é o meio que faz, né, essas fitas se ligarem. É uma ponte de hidrogênio. E aí, aqui então a gente tem, um sempre vai se ligar com o outro, e aqui que vai formar a estrutura dupla fita do DNA. Lembrando que uma fita ela desce e outra sobe. Bom, aqui a gente tem um modelinho de um DNA maravilhoso que foi feito pelo um amigo biólogo, que é o Cláudio Felipe, e eu vou colocar o arroba dele, que ele pode vender caso alguém precise. Então aqui nós temos a dupla fita do DNA. Mostra aqui, por favor. Então aqui a gente tem representado uma estrutura de DNA. Então, a gente sabe, né, que o DNA ele é uma dupla fita em hélice. Ele tem um formato parecido com uma escada, né, em espiral. Aqui nas extremidades a gente tem um fosfato. Então, uma unidade de fosfato, uma unidade de pentose, que no caso do DNA é desoxirribose, e aqui as bases nitrogenadas. Então, aqui a gente tem a adenina com a timina, citosina com a guanina, sempre respeitando essa ligação. Entre elas a gente tem as pontes de hidrogênio, e aí esse formato em hélice, ele tem esse formato para haver a condensação dessa dupla fita, porque se ela não tivesse essa propriedade, seria uma fita longa, né? E aí é uma forma dela se condensar e se encontrar dentro do núcleo da célula. E é uma coisa interessante, voltando lá na aula que a Valéria falou, então a gente tem aqui como se fosse um cromossomo, certo? Então um par de cromossomos, então um par que veio da mãe, um par que veio do pai, e quando eles estão altamente condensados, que acaba formando o cromossomo. Então o cromossomo é uma condensação do DNA com algumas proteínas também, que formam isso aqui. Aqui eu vou fazer um resumo bem resumido do que a gente falou nesse vídeo. Então, o DNA, que é super importante, que ele vai conter as informações que vão passar de geração para geração. Quando a gente tem alguma mutação, uma variante no DNA, pode levar algumas características, algumas doenças. O RNA, a gente vai falar nos próximos vídeos, que também são unidades, né, fundamentais, também formado por o que a gente chama de nucleotídeo, que é uma adenina, uma pentose e um fosfato. No caso do RNA, ao invés da desoxirribose, a gente vai ter a ribose. E o gene seria essa sequência de DNA, que forma uma característica, que forma uma proteína, codifica uma proteína. Lembrando que no DNA a gente tem a adenina, citosina, guanina e timina. No RNA a gente não tem a timina e vai ser formada mais para frente, que a gente vai falar com a uracila. E o DNA, como a Lê falou, ele é formado por duas cadeias, uma que vai para uma direção e outra com outra direção, 5 linhas, 3 linhas, e ela forma esse espiral. A escada seriam as bases nitrogenadas, e aqui o corrimão seria a ribose e a pentose. É muito complexo esse assunto, mas vai ajudar para entender nos próximos vídeos. Eu e a Lê estamos à disposição, caso vocês tenham dúvidas, coloque aqui nos comentários. Muito obrigada, Lê. A Lê, vou fazer uma propaganda aqui. A Lê, ela fez todos esses modelinhos e que ficou super legal, e eu quis trazer aqui para vocês, para ficar uma coisa mais fácil que um assunto muito difícil. Então, muito obrigada. Obrigada a você, doutora.